Olá, Shalom, muito bom dia a todos. Tove, Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anuncim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste segundo dia, Segundo dia da semana, segunda-feira, como é chamado, Segundo dia da semana, para fazermos a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Hukat, que é a 39ª porção do estudo de nossa bendita Torá, das 54 porções que fazemos durante todo o ciclo, todo o ano, Então, hoje estamos estudando a Parashá Hukat, que é a 39ª porção de nossa bendita Torá. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 4 do mês de julho do ano de 2022 e dia 5 do mês de Tamuz do ano de 5782. Hoje faremos a segunda aliá, segunda leitura da Parashá Hukat, que está no livro de Bamidbar, Números, capítulo 19, do verso 18 até o capítulo 20, versículo 6. Números, capítulo 19, versículo 18, até o capítulo 20, versículo 6. A todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anuncim Brasil, o nosso Shalom, bom dia a todos, Boker Tov, que Hashem vos abençoe grandemente. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E tomará ísopo e o molhará na água um homem puro e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, sobre as pessoas que estiverem ali e sobre aquele que tocar no osso ou no morto pela espada ou em outro morto ou na sepultura, e aspergirá o puro sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia, e o purificará no sétimo dia. E este lavará suas roupas, se banhará na água e ficará puro até a tarde. E o homem que for impuro e não se purificar, será banida aquela alma do meio da congregação, porque o santuário do Eterno contaminou. Águas de purificação não foram jogadas sobre ele. Impuro é ele e será para eles por estatuto perpétuo. E aquele que aspergir as águas de purificação lavará suas roupas, e aquele que tocar as águas de purificação será impuro até a tarde. E tudo o que tocar o impuro será impuro, e a alma que tocar será impura até a tarde. E vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Tzim. No primeiro mês esteve o povo em Cádiz, e morreu ali Miriam, e foi sepultada ali. E não havia água para a congregação, e juntaram-se contra Moshe e contra Arão. E brigou o povo com Moisés, e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos tido a mesma morte de nossos irmãos diante do Eterno. Por que trouxestes a congregação do Eterno a este deserto para morrer ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para trazer-nos a este mau lugar?
não é lugar de semente, nem de figueira, nem de videira, nem de romã, e água não há para beber. E retiraram-se Moshe e Aarão de diante da congregação à porta da tenda da reunião, e atiraram-se sobre seus rostos, e apareceu a glória do Eterno a eles. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Seguimos com a leitura da Parashá de Hukat, Parashá esta que estaremos estudando a leitura do terceiro ciclo no Shabat, quando então trazemos um comentário mais amplo de tudo quanto a leitura nos proporciona. Hoje, na leitura, vimos nos primeiros passuquim do capítulo 19 que a Torá nos continua falando acerca do homem impuro e que após passar pela ritualística e ser aspergido sobre ele aquela água purificadora que foi preparada com a cinza da vaca vermelha, a pessoa ficava puro. Quem estava fazendo o trabalho de aspergir sobre o impuro também ficava, na verdade, impuro, né? Deveria lavar as suas vestes. Porém, no que a Torá fala, o tempo de impureza é diferente no caso aqui, né? Então, porque o impuro, o que estava, na verdade, contaminado, ele estava contaminado por ter tido um contato diretamente com um animal morto ou com um cadáver, ou mesmo, como na época, até tocar numa sepultura era motivo para a pessoa ficar impuro. Então, quem fazia o trabalho de aspersão ficava impuro, né? Porém, o tempo de impureza é diferente. Para o impuro, por ter estado em contato com algum animal, ou algum cadáver, ele estava impuro por 7 dias, né? No terceiro dia, ele passava pelo processo da aspersão ali da cinza juntamente com aquela água, e no 7º dia ele estava então purificado. Então havia um período de 7 dias para a purificação do impuro, e daquele que estava exercendo o trabalho de lançar a fazer o trabalho de aspersão, ficava impuro somente até a tarde, né? Então não era uma impureza por algum pecado, mas por estar exercendo um trabalho, ele também acabava ficando impuro. Então era necessário também ele, no final do dia, né, ele tornava-se puro. Então o tempo era menor, era somente uma tarde ou um dia, né? E na sequência da leitura da Aliá de hoje, a Torá vai falar sobre a morte de Miriam, né? Miriam, como também assim pronunciamos, Miriam, ela
foi uma das grandes mulheres que a Torá fala, mulheres de destaque, que até hoje, né, assim como mencionamos o nome de Moshe, de Aharon, também fazemos menção do nome de Miriam, a irmã de Moshe. E Miriam, ela foi uma mulher que desde jovem sempre foi muito corajosa, né? Então, quando o nosso povo estava no deserto, quando Moshe corria risco de vida, porque o faraó havia mandado matar todas as crianças do Egito, Miriam, ela toma o seu irmão, que era Moshe, ainda menino, tinha apenas 3 meses, e Miriam, né, juntamente com a sua mãe, colocam Moshe num cesto e ela teve toda a coragem, né, de levar aquele cesto pela margem do rio Nilo. E nós sabemos que era um rio que tinha os animais, né, perigosos. E ela então, com todo o cuidado, conduziu aquele cesto aonde ali dentro estava Moshe e levou próximo a filha do faraó, que ali estava se banhando, né? De forma então que quando ela viu o cesto, a filha do faraó adotou aquele menino, que é a história de Moisés. Então Miriam, ela teve muita coragem e também era uma mulher muito esperta, né? Muito inteligente, porque naquele momento ela propôs à filha do faraó que ela poderia trazer uma ama, né, como chamada uma ama de leite, alguém que pudesse amamentar. E quem amamentou Moshe foi a própria mãe, né? Então ela sempre foi uma mulher de destaque, uma mulher que tem os seus méritos, deixou o seu legado de vida, de trabalho, de ajuda, né? Como todos, Miriam teve seus momentos de fraqueza, mas Miriam tem o seu destaque perante o nosso povo. E Rashi comenta que no 40º ano da saída dos israelitas do Egito foi quando Miriam morreu. Então, Miriam, segundo o comentarista Rashi, ele diz que ela também deixou este mundo com uma morte doce e suave, como a dos seus irmãos. E por mérito desta profetisa, né, que era Miriam, uma profetisa, o Eterno providenciou aos filhos de Israel água no deserto, né? Então, por méritos dessa grande profeta que se dedicou a sua vida em prol do nosso povo. Nós vamos estar continuando falando aqui, né, desse acontecimento aqui na próxima aliá, falando sobre essa situação que Moshe enfrenta novamente com os filhos de Israel devido à falta de água e à reclamação que eles fizeram. Por hoje, então, ficamos por aqui. Que Hashem os abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Que seu dia seja repleto das bênçãos do Eterno, né? Que seja um dia próspero, com muitas bênçãos do Eterno. E aos que se encontram enfermos, que Hashem possa enviar a você a cura completa. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, e até amanhã, se Deus quiser. Shalom.